A gente está aqui começando esse ano falando sobre o amor. Nossa, e hoje vai ser super forte. A gente vai conversar sobre amor ancestral e como que começou com tudo, muito amor, que demais, adoro, gente. E falar sobre amor ancestral e como que o amor ancestral é tão presente na nossa vida, principalmente quando a gente tem questões que não dão muito certo, né? Não só na vida amorosa, enfim, como em qualquer área da vida, né? A gente vai falar hoje sobre a influência dos ancestrais e o que é o amor ancestral e o que é o nosso amor pelos ancestrais, né? Que é um amor profundamente inconsciente. Então hoje vai ser bem forte. Eu sempre falo assim que nesse currículo do Natureza Humana a gente tem sessões que tem força de constelação familiar, né? O jeito que mexe com a gente é bem incrível mesmo. Nós temos muitas pessoas novas nesse curso, muita gente que não pode estar online, não tem problema, vai assistir depois as gravações, né? Mas com mudanças profundas, sempre lembrando, gente, olha só, que a gente tem 3 etapas, né, nesse curso. A primeira é o conhecimento, 1/3. A segunda é o autoconhecimento, que são os exercícios Conheça-te a ti mesmo, que é o segundo terço. E a terceira é a atitude de se transformar diante do que você percebeu, do que você viveu, né, do que você entendeu aqui do curso, né, desse mês. E a gente tem um mês inteiro para digerir. Eu falo assim, olha, são 90 minutos de conhecimento na aula, na sessão que a gente tem ao vivo, e no máximo 90 minutos para fazer exercício Conheça-te a ti mesmo. Então, assim, 3 horas por mês não mata ninguém, né? Então, eu falo, esse curso é como se fosse uma academia da alma, né? Todo mês você está ali disponibilizando os seus recursos, investindo, mas vale a pena e faz todo sentido quando você realmente se compromete e se engaja, né? Só um pouquinho, peraí. Então, a gente tem 2 minutinhos ainda. Vocês estão notando que é diferente a pegada do curso sobre o amor, que é diferente da parte da sabedoria? Vocês estão percebendo isso? Depois vocês podem conversar. Ai, que delícia, olha só, Marcos Vinícius Ramos, meu pai está aqui, Pati, linda, Pati Oios está aqui, Patrícia Pierec está aqui também, a Ali já estava, gente, é muito bom isso ao vivo, né? Vocês vão ver que é bem diferente, tá? Hoje, assim, esse ano todo vai ser bem diferente do ano passado, a pegada do amor é diferente da pegada da sabedoria, e a gente precisa equilibrar amor com sabedoria e sabedoria com amor. E a síntese da sabedoria e do amor é o poder, que vai ser o ano de 2021, né? Que é um currículo de pessoas poderosas, para resumir, que é a síntese da sabedoria e do amor, né? Num movimento dialético. Depois a gente vai falar sobre isso. Esse mês, as semanas, né? As quartas-feiras, toda quarta eu vou entrar online com vocês e vou comentar coisas, porque hoje é muito extenso. Eu vou falar um pouquinho também. Na próxima semana eu vou falar sobre um conteúdo bem específico do que a gente vai ver hoje, e na outra semana eu vou falar um pouquinho sobre dialética também, de amor, poder, de sabedoria, amor e poder, né? Mas vamos começar então, a gente está aqui, eu vou sair da telinha para a gente ficar só com o PowerPoint, vocês façam qualquer pergunta, como vocês já sabem, né, o pessoal que é novo, perguntem no chat, e a gente vai conversando. Eu vou responder todas as perguntas depois que a gente for tiver terminado aqui o PowerPoint. Deixa eu sair aqui do vídeo. Então, nessa fase sobre o amor, nessa segunda sessão, a primeira sessão foi sobre a abundância universal, né? Se a gente for pensar, a gente está falando no fundo do amor da fonte da vida, do amor de Deus, do que quer que a gente queira chamar, né? Dessa força divina, que foi a primeira sessão. A segunda sessão é o amor da família. É o amor geracional, o amor ancestral. Então, o que é amor ancestral? Como é que a gente define isso? Gente, de forma muito prática, amor ancestral é a sua vida física. Então, segura
na sua própria mão, toca o seu rosto, toca o seu corpo, suas pernas, qualquer área do seu corpo. O seu corpo, a sua vida física é amor ancestral. A definição de amor ancestral é a sua vida física, é o seu corpo. São as suas células. As suas células são amor ancestral. O seu DNA é amor ancestral. Então, a vida física que lhe foi dada é amor ancestral. Tem uma literatura nas constelações familiares que falam isso, né? Os nossos pais são Deus para nós porque nos deram a vida, né? No nível profundo e inconsciente da alma, que é o que a gente vai falar sobre isso hoje. E os nossos ancestrais também são Deus para nós, no nível inconsciente profundo, quando a alma não desenvolveu ainda uma cognição mais abstrata de Deus, a figura divina está nos ancestrais e nos pais, no nosso DNA. Então, o amor ancestral literalmente te deu a vida. E nós recebemos essa vida dos nossos ancestrais de uma forma muito automática, né? Pouca gente na nossa cultura ocidental de hoje para refletir, para desenvolver uma gratidão em relação à vida que nos foi dada pelos ancestrais. Não só pelos pais, como pelos ancestrais. Então, quanto mais honramos os nossos ancestrais, mais fortes nós somos e mais a nossa vida flui. Tudo isso é teoria de constelação familiar. Mas preste atenção nisso. Quanto mais nós honramos os nossos ancestrais, mais fortes nós somos. Isso está em várias culturas, né? Está no cristianismo, está na Seishonoye, está em várias culturas ancestrais também. E a nossa vida dá certo quanto mais a gente honra os ancestrais. Mas a questão é a seguinte, a pergunta que eu vou fazer é: como saber se estamos honrando os nossos ancestrais? Essa é a questão. Porque se você olhar para a sua vida, se determinada área da sua vida não está dando muito certo, em algum ponto no seu inconsciente profundo, no seu subconsciente, algo não está sendo honrado. E a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Então, gente, no nível da alma, os nossos ancestrais são grandes e nós somos pequenos. Só essa consciência de que eles são grandes e nós somos pequenos já é uma forma de honrar os ancestrais. Só que a gente não vê os ancestrais, às vezes, como grandes, né? Muitas vezes nós vemos os ancestrais como, às vezes, frágeis, às vezes, inclusive, como motivo de uma certa chacota, né? A gente vê um desrespeito, muitas vezes, nas pessoas em relação a ancestrais, ou julgamento, ou desdém. Então, essa consciência pura de que os ancestrais são grandes e nós somos pequenos já é uma forma de honrar num nível consciente. É o princípio da hierarquia das constelações familiares, e tem uma aula sobre isso que a gente até colocou ela aberta no YouTube para quem não conhece o curso poder conhecer, que a gente fala muito sobre esse princípio de hierarquia. Então, para quem quiser lembrar, vale a pena voltar lá atrás no módulo 1, né, na primeira parte do nosso curso, na aula sobre os níveis de consciência e sobre a alma. Então, a questão é a seguinte, todas as memórias ancestrais estão presentes no nosso DNA. A gente não herda só material genético, biológico, físico, cor de olho, cor de cabelo e formatos específicos de órgãos do sentido, não é só isso. A gente também herda e recebe as memórias ancestrais, elas estão presentes no nosso DNA. E a pergunta agora é a seguinte, se as memórias ancestrais estão presentes no nosso DNA, onde residem os nossos problemas? Os nossos problemas residem nas nossas células. Eles têm a ver com as nossas questões individuais e também com as questões ancestrais. Nós carregamos muitas vezes os problemas dos ancestrais no nosso DNA. Então, a grande questão das histórias geracionais é a seguinte: se houve dor emocional na vida dos nossos ancestrais, se nós tivemos, principalmente, isso é importante, tá, gente? Isso eu vejo empiricamente, assim, na minha prática mesmo. Avós e bisavós, terceira geração e quarta geração antes de você. Se você teve uma avó infeliz, se você teve um avô
com colapso financeiro, se você teve uma bisavó com uma vida super sofrida, um bisavô que teve uma vida complicada, essa dor pode estar presente em nossas vidas hoje. Então, você pode sentir a dor de um ancestral como se fosse a sua experiência individual. Por quê? Porque está presente no DNA. A carga emocional, é como se fosse uma corrente elétrica mesmo, é uma força eletromagnética de verdade, tá? Que atua nas nossas células, que vão trazer um sentimento, muitas vezes, de pesar que você não entende por que está ali, e aí, no fundo, quando você vai investigar, se você se dispõe a fazer uma constelação familiar, por exemplo, ou uma sessão de cura da alma que acesse, né, questões geracionais, você vai ver que muitas vezes aquela força motriz de dor está numa ancestral ou num ancestral, né, numa avó, num avô, ou bisavó ou bisavô. Então, como que isso acontece de forma prática na nossa vida? Vocês se lembram que existem 3 níveis de consciência, né? Nessa perspectiva do método cardinal. A mente consciente, que é uma ponta de iceberg. A mente subconsciente, que é individual. A mente consciente é individual. E a mente subconsciente também. A mente consciente é o que a gente tem noção e consciência como adultos, né, que é o que acontece na nossa vida, na nossa mente. A mente subconsciente, ela é a nossa experiência individual e tudo que está submerso, meio que debaixo do tapete, mas é a nossa experiência individual, de vida intrauterina, de infância, de adolescência, principalmente até os 7 anos de idade, tudo isso é o subconsciente, são as programações do subconsciente na experiência individual de cada um. E o inconsciente profundo é onde existem todas as informações coletivas da nossa família e da nossa cultura. Então ele não é individual, ele é compartilhado, tá? É onde estão os arquétipos, é onde estão os valores culturais e onde estão as experiências familiares, os valores familiares e tudo que é coletivo e compartilhado. Então eu sempre uso essa imagem do mar com os icebergs, né? O nível individual é o iceberg e o nível coletivo é a água que os icebergs compartilham. Então, o inconsciente profundo, ele é coletivo. Essa alma coletiva, como eu falei, é como um oceano. Cada membro da família é um iceberg que flutua nesse oceano, ou seja, icebergs diferentes flutuando no mesmo oceano compartilham as mesmas memórias ancestrais, certo? Você e sua prima têm a mesma avó, então vocês compartilham parcialmente o mesmo inconsciente, né? O mesmo inconsciente profundo. A questão é a seguinte: se algum ancestral faleceu deixando questões mal resolvidas, a pessoa morre, mas a questão fica ativa, a questão continua viva nas células dos descendentes. Então a questão mal resolvida é transmitida no DNA. E como eu falei para vocês, é uma força eletromagnética que atua e que vai atrair experiências também. Então, o que acontece? É muito comum haver reedições de experiências dolorosas nas novas gerações. Eu uso alguns exemplos da minha experiência, né, com cura da alma, de abusos emocionais e abusos sexuais, quando você vai ver, a mãe teve a mesma história, a menina teve uma questão de abuso com 14 anos, você vai ver a avó teve a mesma questão de abuso aos 14 anos, é uma reedição simétrica, geométrica, matemática. É por isso que eu falo tanto de geometria e de matemática no método cardinal, e a gente usa os cristais no cardinal, porque a alma é geométrica. Os programas impressos no DNA são matemáticos e geométricos, né, como uma lei mesmo. Então, se hoje, no momento presente, você tem um problema, a cura geracional pode ajudar. Você consegue acessar a história de um ancestral, a gente faz uma viagem no tempo, e acessando essa raiz de uma questão mal resolvida de um ancestral, você resolve um problema no momento presente. Então, a cura geracional significa o quê? Tomar a força dos ancestrais. Gente, tomar a força dos ancestrais significa não repetir a dor do ancestral, não repetir as experiências dolorosas dos ancestrais
e viver as suas próprias experiências. Então, você toma a força, você não repete a dor deles, você só se impulsiona para ir para frente e se movimentar na sua própria vida com a força dos seus ancestrais. Eu sempre uso a imagem do arco e da flecha, né? Os nossos pais, com a força dos ancestrais atrás deles, são o arco e nós somos a flecha. Então, uma vida saudável, alinhada e abundante significa que a pessoa está tomando a força dos ancestrais, que ela não está presa em nenhuma história mal resolvida dos ancestrais. Diferente de desviar-se do seu caminho. Então, nessa visão de cura geracional, a gente se desvia, nós nos desviamos dos nossos caminhos pessoais porque nós estamos presos em alguma história sistêmica, nós estamos presos em alguma história de família, talvez nós estejamos presos em alguma questão mal resolvida de um ancestral que faleceu e deixou aquela ponta solta. E isso vai aparecer nas gerações futuras, nos netos e bisnetos dessa pessoa. Todo mundo respira fundo. Então a pergunta é a seguinte: se você está estagnada ou estagnado na sua vida, você possivelmente está emaranhada ou emaranhado no script de vida de algum ancestral. Tá, gente? Isso pode ser uma doença física, isso pode ser um colapso financeiro, isso pode ser não conseguir ser feliz no amor, qualquer situação que não seja tranquila. Eu vou dar um exemplo concreto hoje sobre isso também. Então a teoria é a seguinte: o rio abundante da vida flui quando a força ancestral é transmitida. Quando a força ancestral não é transmitida, o que é transmitido é a dor, é o colapso, é a questão mal resolvida, como eu falei, né? E a pergunta então é: como nós podemos tomar a força dos nossos ancestrais? Porque conscientemente a gente quer tomar a força e a gente não quer reeditar a dor e os problemas, né? Mas como é que a gente toma essa força, então? Qual é o mecanismo? Primeira coisa, conte sempre a verdade. A questão é, para a gente tomar a força dos ancestrais, os nossos ancestrais e os nossos pais têm que contar a verdade para a gente. Quando a verdade não é dita, quando existem tabus, quando existem segredos, quando existem mentiras, quando existem máscaras, as crianças vão se emaranhar nesse passado complicado dos antepassados, né? Então, como é que você permite que as próximas gerações, como é que você cuida do caminho do seu filho, por exemplo? Como é que você não permite que o peso seja transmitido e só a força seja transmitida? Quando você conta toda a verdade. Por quê? Conscientemente, a verdade pode ser ocultada, mas no coração todo mundo sente e sabe a verdade. Então não adianta esconder, né? Aí de repente a pessoa começa a colapsar, a pessoa adulta não consegue se estabelecer financeiramente, a pessoa fica instável num relacionamento, é porque existe alguma coisa presa no passado da família que não está sendo incluído. Então, quando a gente fala conte a verdade, isso é o quê? Incluir tudo o que diz respeito aos ancestrais da família. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem aí no chat, viu? Porque eu sei que isso é bem polêmico e às vezes causa uma confusão para quem ainda não está muito familiarizado. Segunda coisa importante para tomar a força dos ancestrais: liberte-se de tabus e diga a verdade sem julgamentos. Então, se um avô perdeu todo o dinheiro da família e todo mundo teve que passar por um perrengue, fale disso com naturalidade, não fale com vergonha. Questões muito comum, né, nas gerações dos avós e bisavós, enfim, de ter famílias paralelas, de ter filhos fora de casamento, e aí a família sabe, mas ninguém toca no assunto. O problema não é o fato, o problema é como se lida com o fato, né? Se a gente cria tabu, se vira segredo, se não se fala a verdade, vira um peso, vira um emaranhado, né? E aí a pessoa vai repetir isso. Sem mentiras e sem máscaras. Então a gente toma a força dos ancestrais quando toda a verdade é incluída, quando se sabe tudo sobre os ancestrais, sem vergonha, sem mentira e sem máscara. Inclua tudo, absolutamente todas as informações, sem julgamentos, como eu falei, né? Se tem um avô que tinha uma questão complicada, se tinha um casamento infeliz, se tinha uma perda financeira,
a verdade vai curar e vai libertar e vai permitir que a força seja tomada. Se a gente não lida bem com essas informações e com a verdade da família, vai ter uma transmissão de dor, né, de complicação. Então aqui a gente fala, honre as verdades reais dos seus ancestrais, ou seja, honre o que é real. Sabe qual que é um dos problemas, daqui tá até em inglês, né, daqui tá dizendo o seguinte, honre as verdadeiras histórias dos seus ancestrais. É o seguinte, se um ancestral teve uma vida errática, se teve uma vida complicada, se teve uma vida fora do padrão, tudo isso é amor. Não importa o tipo de vida que a pessoa teve, entendeu? Não cabe a nós julgar o tipo de vida que a pessoa levou. Cabe a nós honrar a vida que nos foi transmitida e que nos permite estar vivos e vivas hoje, com células funcionando nos nossos corpos, né? Então, uma forma realmente eficaz de tomar a força dos ancestrais e não ficar repetindo padrões antigos é fazer as pazes com todas as histórias da família e seguir em frente. Então, gente, não importa o que aconteceu com os ancestrais, o que importa é que a vida foi transmitida, que eles têm um lugar na família e que eles devem ser honrados. O problema das famílias todas é que as pessoas ficam se debatendo com as histórias dos ancestrais, né? E aí não tomam a força. E quando eu falo de fazer as pazes, eu digo verticalmente e diagonalmente. O que isso quer dizer? Que muito mais do que a gente imagina, verticalmente é o quê? Você, seu pai, sua mãe, seus avós e seus avós e seus avós, bisavós e bisavós, que são linearmente quem te transmitiu a vida. Na diagonal tem os tios e tias. E é impressionante o tanto que tios e tias influenciam crianças no sistema. Muitas vezes, principalmente, tios e tias que não tiveram seus próprios filhos, que tiveram vidas erráticas, complicadas. Tio e tia têm status de mãe e pai, tem status de avô e avó. Se for uma tia-avó, né, e um tio-avô, tem o mesmo status do avô e da avó. E é muito comum ver as pessoas subconscientemente e inconscientemente emaranhadas, repetindo as histórias de tios e tias que foram problemáticos e complicados. Tios suicidas, tias que enlouqueceram, que passaram a vida inteira excluídas numa instituição para doentes mentais. Essas pessoas morreram, mas as histórias delas, que geralmente são trágicas, ficam vivas no DNA e são transmitidas, porque a alma é aquele oceano, a alma é água, né? Então a experiência dessas ancestrais na diagonal é muito forte e influencia sim a dimensão emocional do nosso DNA, tá? Então avós e bisavós, avós e bisavós, tios e tias são muito importantes, é o que eu chamo de identificação na diagonal, quando a gente tem aqui as sessões de cardinal. Quais são as melhores técnicas para você fazer individualmente para liberar questões ancestrais? Você sabe que teve uma tia complicada e que você pode estar, de alguma forma, emaranhada com essa história dessa tia ou identificada com essa história dessa tia. Você pode sim fazer uma constelação familiar, que é super recomendável para um trabalho em grupo, mas existem técnicas individuais que vocês podem fazer diariamente. Eu faço, tá? Que é o Ho'oponopono e a EFT. Eu até coloquei um tutorial de EFT para vocês, né, no nosso grupo do Facebook, para quem é membro do curso. Então, se você sabe que tem uma história complicada de uma tia ou de um tio na família, você pode fazer o Ho'oponopono para essa história, e isso vai melhorar. Eu vou até disponibilizar para vocês uma versão um pouquinho mais extensa do Ho'oponopono, que não são só as 4 frases, né, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato. Tem uma versão um pouquinho mais extensa, que eu vou disponibilizar para vocês no nosso grupo também. E fazer EFT para possíveis identificações com questões ancestrais ajuda demais. Então, para a alma coletiva, gente, não interessa se a pessoa está encarnada ou não, tá? Se tem um corpo vivo ou não. O que interessa é que todos pertencem
E que se um ancestral deixou uma questão mal resolvida, essa questão mal resolvida está atuando num tempo paralelo presente nas nossas vidas de hoje, entendeu? E vai se fazer representar na vida de uma pessoa encarnada, numa criança que veio depois. E agora, que é o pulo do gato, que eu quero trazer isso para vocês e perguntar o que vocês acham disso. Que eu noto, e principalmente que eu sei que a Claudinha está aqui, tem gente que é constelador, né? Pessoas que sabem, que conhecem a constelação vão poder trazer essa informação, observar essa informação de uma forma mais profunda. Mas é o seguinte, uma coisa é o ancestral ter cometido um crime, vamos dizer assim, né? E aí essa questão é mal resolvida, é transmitida no DNA, e hoje a criança nasceu e essa criança está com tendências meio cleptomaníacas. Eu estou falando um exemplo concreto que eu já vi aqui, né? O que leva essa criança a ter esse comportamento que o ancestral já teve lá atrás? É um transe do inconsciente profundo só? Ou existe algo além disso? É isso que eu vou tocar agora com vocês. A resistência fundamental que bloqueia o fluxo e o movimento da vida não está no fato do seu ancestral ter tido uma vida super louca, por exemplo, tá? A resistência está no bloqueio das nossas próprias mentes. Por quê? Inconscientemente, nós nos conectamos à história pesada de um ancestral. Então, a pergunta que sempre me fazem é a seguinte: tem uma família com 3 filhos. Um filho é super bem sucedido, tem os mesmos pais, mãe e pai, mesmos ancestrais, mesmo DNA, mas um filho é super tranquilo e bem sucedido e o outro é super trambolhado. Irmãos que têm os mesmos pais. O que leva uma criança da mesma geração da outra a colapsar e a outra não? É esse o pulo do gato, gente, o bloqueio das nossas próprias mentes. É como cada indivíduo, cada iceberg desse oceano enxerga subjetivamente a experiência dos ancestrais, tá? Então, como é que a gente se engancha ou se emaranha numa história de um ancestral? Primeiro motivo, por amor. Esse amor chama lealdade subconsciente à dor ancestral. A criança sente a dor do ancestral e, por amor, ela fala: eu não me atrevo a ser feliz. Se a minha ancestral foi infeliz, eu vou ser como ela na dor. Por amor, eu abro mão da minha felicidade e, por amor, eu fico com ela na dor. Eu fico com ela na depressão, eu fico com ela na doença, eu fico com ela no qualquer que seja a questão pesada dessa ancestral, tá? Então, existem crianças em famílias e sistemas que são mais amorosas do que outras. Isso aí é fato, tá? Existem indivíduos que têm uma configuração de alma mais, entre aspas, egoísta, que são mais imunes aos, entre aspas, trambolhos da alma coletiva, as histórias complicadas dos ancestrais. Então, existem reações diferentes porque crianças com configurações de alma diferentes nascem no mesmo sistema. Então, como eu falei para vocês, antes de entrar no segundo ponto, a culpa subconsciente de ser feliz não permite que a pessoa siga o seu caminho. Ela se desvia do seu caminho, porque todo ser humano que nasce, por direito divino, nasce para ser feliz. Só que algumas pessoas abrem mão do seu direito natural de ser feliz, porque elas se sentem culpadas de serem felizes, já que ancestrais foram infelizes. Então é esse amor sistêmico, né? É esse amor geracional que nós sentimos. Uma outra questão é a arrogância do subconsciente, ou seja, julgamento de questões de histórias ancestrais. Aqui está em inglês, mas dá para entender também, né? Arrogância subconsciente, quando a gente julga os ancestrais, existem pessoas que subconscientemente julgam mais do que outras, gente. Isso é importante, tá? Então, se você decidir compreender o inconsciente profundo, como é que a gente entende como é que nós entendemos o quanto nós estamos presos no passado dos ancestrais, repetindo as dores dos ancestrais? Como é que a gente consegue perceber isso?
olha para a sua vida no momento presente. Se você tem um problema hoje, sei lá, financeiro, ou amoroso, ou de saúde, existe algo na família que é mal resolvido e você está identificada subconscientemente com aquilo. E o seu irmão ou a sua irmã ou um primo que tem o mesmo DNA parcialmente, tá lá feliz, lépido e faceiro, super bem, vivendo a vida dele ou dela, né? Porque no nível subconsciente, a pessoa não está julgando. Então, essa é a grande questão que eu acho que é um dos grandes mistérios mais fascinantes da nossa psique. Conscientemente, a gente não está julgando ninguém, mas no subconsciente a gente está. E a gente só acessa isso com cura energética, tá? Com cura geracional. E também com o Ho'oponopono e com o EFT, que são formas de você tomar providência, né? Não necessariamente de entender o que está acontecendo, mas você toma providência com essas duas técnicas que eu falei, que é o Ho'oponopono e o EFT. Então, se você resolve, deixa eu voltar aqui, se você decide compreender o inconsciente profundo, que é esse nível sistêmico, coletivo, ou seja, entender a história dos seus ancestrais, mergulhar ali, e limpar a sua mente subconsciente, que aí já é com você, porque a mente subconsciente, nessa visão que eu trago para vocês, ela é individual, né? Ela é a nossa vida intrauterina, a nossa infância até os 7 anos de idade, e tudo que a nossa criança interior está julgando, que está percebendo e que está assimilando do jeito que a criança quer, e criança distorce, criança amplifica, criança dramatiza, e aí isso fica cristalizado na nossa psique na forma de amplificação, de dramatização, e eventualmente cria experiências complicadas na nossa vida, porque é uma força eletromagnética que atrai experiências de vida, né? Então, se você se dispõe a observar o inconsciente profundo, que é um dos níveis de consciência, e a limpar o seu subconsciente, que é o segundo nível de consciência, novas informações e expansão de consciência vão vir à tona. Como que elas vêm à tona, gente? Essas informações vão aparecer nas suas sessões energéticas com profissionais, nas constelações familiares, na sua prática de EFT. É impressionante o tanto que a EFT traz à tona informação, libera e expande a consciência, tá? Mas você tem que estar disposta a fazer isso. É uma disciplina de crescimento pessoal e de cura da alma, né? E sempre que você fizer isso, vai haver liberação e alívio. Agora, gente, é tão interessante isso. Existem 3 tipos de pessoa, né? As que estão super bem saudáveis e que não estão ligadas, que não estão presas nos problemas do inconsciente profundo da família, que não precisam de cura geracional, porque individualmente elas estão bem resolvidas, elas são imunes. O segundo tipo de pessoa é a que está presa nos emaranhados sistêmicos, que tem problemas na vida e que está disposta a olhar, a resolver e a curar. E o terceiro tipo de pessoa é aquela que está presa nos emaranhados, que tem uma vida super complicada, cheia de problema e que não quer de jeito nenhum curar a alma. Que não quer de jeito nenhum olhar para isso no nível terapêutico, no nível emocional, no nível de cura. Então essas pessoas reclamam, essas pessoas são super infelizes e não tomam providência, né? Agora, quando a gente resolve tomar uma providência, aí sim há liberação e há alívio. Essas pessoas difíceis, geralmente elas tomam providência quando a coisa pesa muito, quando ela tem uma doença grave, quando tem um acidente grave, quando tem uma perda super pesada, aí ela vai apelar para o que for, entendeu? Não precisa chegar nesse ponto, né? Mas as pessoas muito resistentes, às vezes nem com situações super extremas, tomam essas atitudes de curar a alma, mas quando a gente toma deliberadamente uma atitude de cura da alma, existe liberação e alívio. E é muito forte a cura geracional. Eu posso dizer para vocês que na minha experiência pessoal, eu vou narrar para vocês a minha história aqui, eu não conheço nada que traga alívio tão rápido e tão imediato e tão eficazmente quanto a cura geracional e a busca de liberação de questões ancestrais. Então, é importante a gente começar a tomar responsabilidade e entender, gente, que amor maduro é honrar ancestral
e amar a si mesmo a ponto de se olhar para a alma e buscar a cura emocional de você mesmo, é você se amar, tá? Então, seus problemas é entender e tomar essa responsabilidade. Amor por si é se responsabilizar pelas suas questões, né? Entender que seus problemas têm mais a ver com se conhecer do que com conhecer seus ancestrais. Isso pode parecer meio contraditório, porque eu estou dizendo aqui o tempo inteiro. Conheça a história dos ancestrais, conheça a história dos ancestrais. Beleza. Só que tem gente que vai para as constelações e que vai para a cura ancestral e que conhece profundamente os seus ancestrais, mas que não conhece a si mesmo. E aí, você não tem a equação completa, você fica só com uma variável que é dos seus ancestrais. Agora, o autoconhecimento e conhecimento da alma e o porquê que você está presa na questão dolorosa da sua ancestral é que é a chave. Então, é necessário conhecer a história dos ancestrais, mas não é suficiente. O que vai ser suficiente é conhecer a história dos ancestrais e somar isso ao seu autoconhecimento. Por que eu estou tão presa a essa história? Por que a minha vida não está dando certo? Ah, é porque eu estou presa na história da minha bisavó. E por que eu estou presa na história da minha bisavó? Ou por lealdade familiar, ou por arrogância e por julgamento. E a gente vai... A arrogância não é só julgamento, é um conceito bem mais amplo na constelação, mas aqui a gente está focando nessas duas opções. Então, as histórias dos seus ancestrais podem estar emaranhadas com as suas histórias. E não basta conhecer só as histórias deles. Você conhece a sua, você sabe a trajetória da sua vida. Aí você vai lá e investiga a história dos ancestrais. Ok. É muito fácil cair na armadilha de vítima. Ah, meu Deus do céu, a minha vida colapsou porque meus ancestrais fizeram A, B e C. Então eu fui fadada ao fracasso e sofri por culpa deles. Isso é o que eu mais escutei na minha vida em constelação familiar. Gente, isso é sério. Não é esse o caminho. Não é isso que o Bert Hellinger sugere. Não é isso que os terapeutas sérios de constelação familiar sugerem. Você conhece a história do seu ancestral, você vê onde você está presa e você se observa e se organiza e opta por não ficar preso naquela situação, ou presa, tá? Então, não basta conhecer, é preciso se autoconhecer e se autotransformar, que é justamente o que vertebra todas as sessões desse curso sobre a natureza humana, né? Então, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: como você vive as suas próprias experiências pessoais? Você vive com alegria ou você vive com complicação? Se você vive com complicação, você está emaranhado em alguma questão ancestral. Pode ter certeza absoluta disso, tá? Isso aqui nem lei da gravidade mesmo. Então, você sabe que as suas experiências são realmente suas quando você está feliz. Isso é fluxo. Isso é, inclusive, a teoria do Ho Oponopono, né? O Ho Oponopono é o quê? Zerar o passado. Se tem alguma coisa chata acontecendo hoje, você não está no fluxo da vida, você está repetindo o dor do passado. Isso é um resumo da teoria do Ho Oponopono. Isso também é um resumo das teorias de constelação familiar. Se você está feliz e plena, você está tomando a força da sua família, a força dos seus ancestrais. Então, as suas histórias são suas, elas são individuais, elas são autênticas, elas são únicas, né? Agora, você sabe que as suas histórias são reedições de dores ancestrais quando você não está feliz. Respirem fundo. Se tem uma situação na sua vida que não te deixa feliz, que é crônica, que você sempre colapsa numa área da vida, começa a dar certo, depois dá errado, ou nunca deu certo, sempre deu errado, você não está vivendo o seu script de vida, o seu direito divino natural de ser feliz. Você está presa em algum emaranhado, você está presa em alguma dor, em algum caminho de um ancestral que ficou mal resolvido e que não foi liberado, né? E está no seu DNA. Então, é possível que estejamos repetindo dores ancestrais em uma ou mais áreas da vida. Respirem fundo aí. O que isso significa? Que você pode ter problema amoroso e problema financeiro e problema profissional. Então, eu sempre pergunto pro pessoal que vem fazer sessão aqui: o que pode melhorar na sua vida? Pode ser mais de uma coisa, não precisa ser só um foco.
né? E aí o campo vai para onde for na sessão. Mas o que é importante você ter consciência é que você pode estar repetindo dores ancestrais em várias áreas da sua vida, não em uma só. E que você pode estar vivendo a sua história pessoal de uma forma muito plena e tranquila em outras áreas da vida. Eu vou dar um exemplo aqui hoje da minha história pessoal, tá? Que e que explica muito essa história do amor inconsciente, do amor subconsciente. E é por causa da minha história pessoal que o cardinal existe. Então, essas coisas de áreas da vida que eu falo tanto. Na área profissional, a minha vida sempre deu muito certo, eu sempre tive muito foco e estava tudo bem, né? Agora, no nível emocional, eu tive muitos problemas. Então, eu vou contar para vocês verem com exemplo o que toda essa teoria que eu falei até agora significa. Primeira coisa, eu vou falar do meu exemplo na área emocional só aqui, tá? Porque senão a gente não sai daqui hoje. Primeira coisa, eu tinha muito medo de relacionamento. Então, dos 13 aos 17 anos, eu não deixava nenhum homem encostar em mim. Na adolescência, que é quando as meninas estão explorando e não sei o quê, eu encasquetei que eu ia casar com Axl Rose, que é um roqueiro dos anos 90, que era justamente, gente, uma desculpa para mim mesma, de que eu ia casar com Axl, então nenhum homem pode encostar em mim, mas no fundo, e eu era uma pirralha, né, de 13 a 17 anos, você não tem muita consciência de si mesmo, eu tinha pânico de deixar o homem encostar em mim, eu achava que eu ia ser estuprada, eu usava as roupas do meu pai, ou roupa masculina, pijama e moletom do meu pai, eu ia pra escola com pijama do meu pai, se vocês têm uma ideia disso, falando que estava fazendo estilo, que eu era roqueira, não sei o quê, mas investigando a minha vida pessoal, depois de muita terapia, eu entendi que eu tinha pavor de homens encostarem em mim. E isso não tinha nenhum motivo concreto. Eu nunca tinha sido abusada fisicamente, nem sexualmente na infância, nada disso. Então, de onde que vinha esse pavor, né? Eu já vou seguindo aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Dos 17 aos 27 anos, eu tive um relacionamento doloroso que foi meu primeiro marido. Então, o que aconteceu? Dos 13 aos 17, ninguém encostava em mim. Com 17 anos, eu encontrei um homem que eu achava digno de ficar comigo, que era muito parecido com o Axl Rose, inclusive fisicamente, que foi meu primeiro marido. Eu fiquei 10 anos com ele. E foi um relacionamento extremamente doloroso e abusivo emocionalmente. E eu não contava para ninguém. Eu usava uma máscara de felicidade, uma máscara de que dava tudo dando certo, extremamente focada. Com 17 anos eu passei no vestibular, eu só focava na minha carreira, né, e na minha vida espiritual. Então eu estudava muito espiritualidade, estudava muito intelectualmente a vida acadêmica lá com a ciência política e a natureza humana, que eu estudei desde essa idade, e emocionalmente vivendo um inferno que eu fingia para mim mesma que era um paraíso, e fingia para o mundo inteiro que era um paraíso. Mas eu comecei a ficar estressada num nível que quase me levou à síndrome do pânico com 25, 20, assim que eu casei com 25 anos e fiquei com ele até os 27, né? Então, a gente namorou dos 17 aos 24 e eu fiquei casada até os 27. E na vigência do casamento eu comecei a ficar com pânico e eu fui para terapia. E aí eu comecei a entender o que estava acontecendo. Mas vocês estão vendo que no nível emocional eu não atraí uma relação saudável, que é o que todos nós temos direito e que qualquer pessoa que esteja plena vai querer para si? Eu atraí um relacionamento extremamente doloroso. Aos 27 anos eu me separei, eu me divorciei. Depois de fazer terapia eu comecei a entender que eu estava num relacionamento abusivo, pedi o divórcio e tive relacionamentos extremamente complicados dos 27 aos 29. Porque o que eu mais queria na vida, gente? Eu queria casar. Eu queria casar e ter filho, casar e ter filho, casar e ter filho. Era encasquetada com isso. Tanto que o primeiro namorado eu já encasquetei que tinha que ser meu marido para eu casar e ter filho. Sem perceber que não era um homem certo para mim, porque era uma relação abusiva. E aí o que aconteceu? Eu divorciei e me apaixonei por outros 2 homens que eram também inapropriados. Eles não tinham a mesma meta que eu, não queriam casar, não queriam nada comigo no sentido mais sério, e eu sofri muito por causa desses 2 também. Então, vocês estão vendo o padrão, né? De sofrimento abusivo, doloroso, emocional, complicado. E a questão é a seguinte: eu não culpo esses homens.
Eu não sou vítima deles. Eu atraí essas situações com o que eu estou chamando aqui de força eletromagnética dos traumas de família do DNA. E do meu subconsciente também, da minha atitude individual que levou a essas experiências. Então, não adianta a gente achar que é vítima das circunstâncias. A gente atrai aquilo subconscientemente, inconscientemente, e a gente toma providência ou não. Graças a Deus eu tomei providência e hoje nós temos o método cardinal e esse curso de natureza humana como resultado. Mas não foi fácil, tá? Teve a tal da noite escura da alma durante anos na minha vida emocional. Dos 29 aos 33 anos, eu tive um segundo relacionamento doloroso, que eu chamo de meu segundo casamento, né? Porque para a alma, quando a gente tem uma relação longa, é um marido, é uma esposa, né? Então, eu considero esse segundo relacionamento doloroso meu segundo casamento, que foi à distância, que tinha promessas de casamento, promessas de filhos, de tudo que eu queria na vida, só que a pessoa não tomava providência. A pessoa estava simplesmente estagnada, eu fazendo e acontecendo, né, defendi meu doutorado, passei no concurso da UNB, consegui casa própria, vamos lá, vamos casar, e ele não fazia absolutamente nada, não mexia do lugar, morava na Europa continuou, quando chegou o momento da gente, a gente tinha combinado que eu ia terminar o doutorado e que a gente ia casar, na hora de, eu fiz 4 anos de doutorado, cumpri à risca a minha parte do contrato, ele falou, não quero mais não. E eu pensei que eu fosse morrer. Gente, eu pensei que eu fosse morrer. Porque eu tô vendo que eu só fracassava emocionalmente, que a minha vida emocional era um grande inferno e um grande desastre, né? Então, a grande pergunta que eu me fazia era a seguinte, mesmo na vigência de relacionamentos dolorosos, eu já estava em processo de autoconhecimento, mas era desastre atrás de desastre, né? O que há de errado com o meu mundo interno que está atraindo essas relações amorosas dolorosas? Essa é a pergunta chave que toda pessoa deve fazer para si. O que há de errado no meu mundo interno que está atraindo essas relações financeiras, essas relações profissionais, essas relações amorosas, essas relações, o que quer que seja, dolorosas? A gente tem que fazer essa pergunta. O que há no meu mundo interno que atrai essas questões? E sempre vai ter uma questão geracional, gente. Sempre vai ter um antepassado infeliz na sua vida se você tem uma situação de vida chata. Se é profissional, se é financeira, se é amorosa, se é física. Tem gente que tem problema com a estética do corpo ou com uma doença grave. É sempre uma das peças desse quebra-cabeça, se não for a maior, é sempre uma questão ancestral, tá? Então, a busca por soluções passa necessariamente por cura geracional. Eu vou falar para vocês, eu vou narrar para vocês a minha trajetória da busca de soluções e vocês vão entender por que eu estou sendo tão enfática nessa sessão de hoje sobre cura geracional. Eu comecei estudos metafísicos e tarô aos 21 anos, porque eu já tinha sofrido, dos 17 aos 21, eu já tinha sofrido muito abuso emocional, não queria admitir, tinha uma arrogância e um orgulho assustadores, e hoje em dia eu entendo isso, e eu fui buscar estudos metafísicos e tarô para entender a alma, então fui buscar respostas, né, que me ajudaram demais, até hoje, isso é, assim, são portais que me ajudam muito a entender o inconsciente. Com 21 anos eu também mergulhei no Eneagrama, na teoria do Eneagrama, nas vivências do Eneagrama, eu saí em retiros de Eneagrama, enfim, o Eneagrama me ajudou muito, mas muito mesmo a entender o meu nível individual de personalidade, né, o que era, só que eu fiquei no tipo errado durante décadas, quase 20 anos no tipo errado, até entender, não, uns 15 anos, 10 a 15, uns 10 a 12 anos no tipo errado, faz parte também da trajetória do Eneagrama, até eu entender o que era de fato o meu tipo, enfim, mas é uma trajetória linda, que me ajudou demais. Mas eu continuava cometendo os mesmos erros e tendo os mesmos problemas emocionais. Com 26 anos, que foi o primeiro ano de casamento, eu comecei a ter um problema de pânico e eu fui para terapia que era comportamental e transpessoal. Então, dos 26 aos 29, eu ia toda semana, depois passou para 15 dias,
para a terapia comportamental, que é também nível individual, e para a psicologia transpessoal, que já é mais sistêmica, né? Então, eu corri atrás para tentar entender o que estava acontecendo. Mas com 29 eu entrei na segunda roubada do segundo relacionamento errado, né? Ou seja, adiantou de certa forma, mas não estava resolvendo o meu problema. Com 27 anos eu mergulhei muito na sabedoria indígena das Américas, tem muito a ver com a minha tese de doutorado isso também, mas aí eu não fiquei só na parte acadêmica, eu mergulhei mesmo no xamanismo, que me ajudou muito, me deu sentido para a vida, assim, me preenchia a alma, né? Essa dimensão de autorrealização, eu nunca tive problema com isso. Meu problema sempre foi mais no nível emocional mesmo, que eu estou narrando para vocês. Terapia de regressão de vidas passadas, vocês estão vendo que eu estava correndo atrás, né? Porque eu não estava me conformando de tudo dar errado na minha vida emocional. Então, eu fiz de tudo um pouco, que me ajudou também bastante a regressão. E quando eu tinha 31 anos, gente, eu cheguei na constelação familiar. E eu sei que a constelação não é suficiente, tá? Eu não aconselho fazer só constelação. Eu acho que a gente precisa de um autoconhecimento no nível individual também, que ande de mãos dadas com a constelação. Mas nenhuma dessas terapias resolveu até eu conseguir encontrar a constelação. Com 31 anos de idade, eu achei a constelação no nível prático, eu já tinha um pouquinho de conhecimento sobre a teoria, mas eu mergulhei mesmo na formação de constelação, e aí a minha vida começou a mudar mesmo. Aí começou a haver o que a gente chama de cura ancestral, que trouxe as mudanças mais rápidas e mais intensas da minha vida. Vou falar para vocês aqui. Os padrões dolorosos mudaram muito rápido. O padrão de dor emocional mudou da água para o vinho muito rápido. O relacionamento doloroso número 2, que eu conheci a constelação e ainda estava nessa relação à distância, né? Terminou em menos de um ano. Eu comecei a fazer a formação em constelação familiar, essa relação dolorosa começou a ruir, começou a dar errado e acabou terminando. E uma nova relação saudável apareceu em menos de 2 semanas. No dia que eu bati o martelo, a gente bateu o martelo e terminou essa relação dolorosa de 4 anos à distância, 2 semanas depois eu conheci o Ronald, meu atual marido, com o qual eu já fiz 8 anos de casada, estou indo para o 9º ano, que é um padrão completamente diferente. Essa é a primeira foto que eu tirei com ele, que a gente tirou junto, porque ele falou para mim assim, você tem que voltar para o mundo real, que você está vivendo num mundo atemporal. Eu não tinha televisão, o meu BlackBerry era todo lascado. Ele falou, não, você precisa comprar um iPhone, ter um iPad, passar a viver no mundo presente. Então, quando a gente comprou o iPhone, a gente tirou essa foto, que foi quando eu renasci para a vida, né? Porque eu estava vivendo num limbo. Nessa segunda relação, eu estava vivendo no entremundos. Eu não estava conectada com a vida. Tanto que o método cardinal de autoconhecimento e conexão com a vida é uma homenagem a essa reconexão que eu tive por causa da constelação, da cura geracional e dessa relação que é um emblema de que a cura é possível, que é o meu atual casamento. Ou seja, o terceiro relacionamento significativo da minha vida deu certo porque mudou o padrão. Eu conheci o Ronald e menos de 2 anos a gente mudou de país e eu mudei de carreira. Quando a gente mudou para cá, foi por causa do emprego dele, e eu ia continuar na vida acadêmica na Universidade de Miami e fazer um pós-doc sobre sociedades indígenas. Mas o sistema Body Talk apareceu, me convidou para desenvolver o Cardinal de uma forma profissional aqui nos Estados Unidos. Essa é a primeira foto da Ranova, em 2015, quando eu abri o espaço. Vocês estão vendo a rapidez da mudança que aconteceu quando a cura geracional entrou na minha vida, gente? Então a pergunta é, o que estava bloqueando a minha felicidade, a minha alegria, a minha expansão? E eu uso essas imagens de muralhas medievais e muralhas romanas mesmo, tá? Porque são muralhas no nosso inconsciente, muralhas no nosso subconsciente, que bloqueiam a felicidade, a alegria e a expansão. Quais eram as minhas muralhas? Primeiro problema meu. E eu vou, depois de várias constelações, eu fiz acho que 3.000 horas de prática de constelação familiar antes de mudar para os Estados Unidos. O meu primeiro problema, que toda santa constelação aparecia para mim, era lealdade familiar às ancestrais femininas infelizes. Então, cadê a resposta para a minha grande pergunta?
Vocês lembram lá atrás que eu perguntei? O que tem no meu mundo interno que não me deixa ser feliz emocionalmente? Lealdade familiar, ancestrais femininas infelizes. Avós e bisavós infelizes no casamento. Quando você percebe isso e você honra na prática as suas ancestrais, a sua vida muda, se o seu problema é esse. Não adianta especular, tá? Você só vai saber qual é o seu problema de uma forma que a gente chama de fenomenológica na constelação, né? Você precisa fazer a sua sessão, olhar o seu campo, procurar um profissional de confiança para poder ver a verdade da sua alma. Não adianta, eu tô falando a minha história aqui para vocês, mas não adianta você achar que a minha vida tá dando errado por causa disso e daquilo. A gente não especula com cura geracional. A gente vai lá e verifica, tá? Numa sessão de constelação ou numa sessão de cura da alma. Meu segundo problema, inconsciente e subconsciente, era julgamento profundo de ancestrais masculinos. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava, por lealdade, deixa eu voltar aqui, por lealdade familiar, por lealdade familiar às ancestrais femininas, eu estava vivendo a mesma dor delas. Eu estava escolhendo homens emocionalmente abusivos, homens que não tratavam elas bem, que não faziam com que elas fossem felizes, tá? Ancestrais bem remotas, e tinham várias tias com problemas sérios também, tias avós, tias bisavós, tetravós que tinham esses problemas. E no inconsciente a gente sabe tudo, né? Criança sabe a verdade, até os 7 anos a gente é uma esponja do inconsciente profundo. E o que eu absorvi no meu inconsciente? Um julgamento profundo de ancestrais masculinos que, em outros tempos, né, historicamente, não faziam as suas esposas felizes. Então, o que eu fiz? Eu atraí homens eletromagneticamente, no meu DNA eu estava atraindo homens que não me faziam felizes, que não me respeitavam como mulher. Porque nas gerações passadas esse era o padrão, e era praticamente cultural também, né? E qual que é a grande chave aqui? A gente não julga os ancestrais, as histórias deles não nos pertencem. A arrogância da criança interior é justamente puxar para si o que não pertence a ela, puxar a dor do ancestral que pertence ao ancestral e não à criança. E era isso que inconscientemente eu estava fazendo. E por isso a minha vida emocional era aquele inferno na Terra. Então, com essa expansão, quando eu consegui entender o que tinha acontecido, aos poucos eu comecei a criar minha vida a partir do nível superconsciente. Ou seja, quando você escolhe o que você quer viver e deliberadamente você se conecta ao que você quer criar, que é algo inédito, e não mais uma reedição do passado, e não mais a história dos seus ancestrais. Essa presença interna que nós temos dentro de nós é que a gente chama também de mente infinita, que é capaz de criar absolutamente tudo o que você quer ser, ter e fazer na sua vida. Gente, eu falo sobre isso na aula 12 da primeira parte do curso, eu falei sobre isso na aula passada. Essa presença interna é capaz de curar a nossa alma, de promover cura geracional, porque ela te liberta de repetir os padrões ancestrais dolorosos, né? E essa mente infinita conhece apenas a abundância. Enquanto você está presa nas questões geracionais dos seus ancestrais, você não está acionando a sua mente infinita. Você está presa no nível estrutural de consciência. Você está presa num inconsciente profundo, onde existe dor, onde existem questões mal resolvidas de ancestrais, né? Então, o foco na abundância, que é tudo que essa mente infinita conhece, permite que a vida flua. Ou seja, o foco na abundância da vida flui a partir da mente superconsciente, ou seja, olhe para frente, não olhe para trás. Permita que os seus ancestrais e os seus pais sejam o arco e você seja a flecha. Se você não toma a força do sistema materno e paterno, você fica presa no arco, você não sai do arco, você não vai para frente, você não vai para o seu caminho sagrado, né? Ou você vai para o caminho que é desviado, que não é o foco da sua vida. Então, reivindique o seu direito divino à abundância. Se a sua vida não está dando certo em alguma área, busque a cura geracional para
parar de olhar para trás e passar a olhar para frente. Não é para ficar viciado em ficar olhando para as questões dos ancestrais o tempo inteiro e não viver a sua vida. Você olha, honra, libera e toma força, né? Então, encontrar as causas de nossos problemas rompe os ciclos viciosos. Você descobre a causa raiz e para de repetir padrões dolorosos. Vocês viram a minha história emocional. Relação dolorosa, primeiro dos 13 aos 17 sem relação significativa, viajando no meu mundo interno lá, achando que ia casar com um roqueiro louco. Depois eu achei o clone do roqueiro no meu primeiro marido, que foi uma relação complicada. Depois achei duas relações muito curtas, extremamente complicadas também. E um segundo relacionamento fracassado, super padrão negativo também. Então, quando a gente rompe o ciclo vicioso, é quando a gente acha a causa do problema. E você pode ter certeza que a causa do problema inclui uma questão geracional na sua vida. Então, nós não estamos nesse mundo para sofrer. Ninguém está aqui para pagar karma de ninguém. Ninguém está aqui para compensar questões de ancestrais. Isso não é a verdade da vida. A gente faz isso por amor infantil, a gente faz isso por amor aos ancestrais, mas esse não é o propósito da nossa vida. Não é pagar karma de ancestral. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui para expandir a nossa consciência, para sermos felizes e vivermos em abundância. Esse é o propósito da vida. Então, ir além dos nossos ancestrais significa que estamos indo na direção da expansão. Eu vejo muito aqui em constelação as pessoas se atrofiando, se contendo, não se permitindo viver seus talentos e potenciais, porque inconscientemente elas não querem superar os ancestrais, elas não querem ser mais felizes, mais abundantes, mais plenas do que os seus ancestrais, que é esse amor infantil, né? Essa lealdade familiar à dor. Então está na hora da gente se libertar disso. Faça as pazes com as experiências dos seus ancestrais, honre a dor deles, não fique com pena, não fique com dó, não fique chorando, não fique apavorado. Eu fiz isso demais na minha vida. E eu digo para vocês, gente, não travem a sua vida porque seus ancestrais foram infelizes. Faça as pazes com a realidade do seu momento presente, é isso que interessa. O papel do ancestral é te dar força, não é puxar o freio de mão da sua vida, não é tirar você do momento presente e te prender no passado. A gente faz isso inconscientemente, mas a gente pode se libertar. Então, viver o momento presente é uma das grandes curas geracionais que podem acontecer também. E é amor por si mesma, é amor próprio. Seja feliz, faça as pazes com o momento presente e seja feliz. Então, agora eu vou trazer 3 coisinhas práticas para vocês fazerem, a gente vai abrir para as perguntas. Eu vou dar uma olhada no que vocês estão perguntando já. O que são coisas práticas a se fazer? Eu vou falar de 3 coisas bem rapidinho. Uma, aprenda o máximo possível sobre a história dos seus ancestrais. Investigue, pergunte, conheça, saiba sobre os ancestrais. Quanto mais informação você tiver, mais você vai estar honrando essa ancestralidade sua. Mas isso não significa que você vai ficar com pena do seu ancestral. Você precisa saber as informações que, aliás, estão todas registradas nas suas células. O seu DNA sabe e tem tudo registrado, mas é legal você saber no nível consciente, conhecer a história dos ancestrais, né? Pergunta para tio, para gente mais velha na família. Segunda coisa, se você tem um problema grave na sua vida no momento presente, procure uma terapeuta de cura da alma de confiança para te ajudar. Investigue isso. Faça uma constelação familiar, faça uma sessão de cura da alma para libertar essa história. E terceiro, isso é importante, tá? Isso é mais importante do que eu imaginava, mas eu verifico isso direto. Coloque fotografias antigas de antepassados em um álbum de fotos. Gente, tem muita gente que guarda foto de antepassado em caixa, as fotos soltas, né? Eu sugiro que o fato de colocar fotos de ancestrais de antepassados em álbum de fotografia ajuda a organizar o nosso inconsciente. E não acho que seja legal, isso é uma coisa do Feng Shui já, ficar colocando uma foto de antepassado em porta-retrato pela casa afora. O Feng Shui fala que a gente deve renovar as fotos de porta-retratos todos os anos.
Porque se você fica com foto, sei lá, de 2013, você tá meio que preso em 2013. Foto tem muita energia, entendeu? Então, se a gente for seguir o Feng Shui à risca, é legal colocar fotos, a todo ano você trocar as fotos de porta-retrato. Aí tem gente que pergunta, mas e pintura de antepassado? Pintura é diferente de foto, tá? É só uma sugestão que eu faço para vocês no nível prático. Se vocês têm fotos de ancestrais, coloquem num álbum de fotografia, que eu acho que é um excelente caminho do meio, que você honra, mas você não está o tempo inteiro com aquela foto antiga emanando no seu ambiente, puxando você para o passado, né? É isso. E viva o momento presente. Legal, vamos conversar. Eu vou parar de compartilhar a tela. Vamos voltar aqui para o nosso... Vamos lá. Peraí. Começar meu vídeo aqui. Parar de compartilhar. Vamos ver o que vocês têm para dizer. Vamos ver o chat aqui. Vamos lá. A Paty. Paty hoje está perguntando aqui. Peraí, deixa eu aparecer direito. Peraí, gente. Meu vídeo não estava muito legal. E uma prima de segundo grau. Entra na categoria de tias? O Paty, sim. Não é... ela tá na hierarquia de tia, ela é de uma geração acima da sua, tá? E na minha família a gente fica muito confusa, porque a família da minha mãe tem muita gente, né? E a minha bisavó teve o último filho depois que a minha avó teve o primeiro. Então o tio é mais novo do que o sobrinho. Então eu tenho primas da minha idade que na verdade são primas de primeiro grau da minha mãe. E só com constelação que fui entender o tanto de confusão que isso traz. As primas de segundo grau têm status de tia, tá? Elas estão em outra geração, elas têm outros desafios e elas têm hierarquia com a gente. Considerando ainda que além da prima também é madrinha. Como fica na questão de interferência geracional? Fica forte, Paty, e assim, madrinha entra para a alma da família, tá? Nós somos muito parecidas com as nossas madrinhas, nós absorvemos como esponja a energia das madrinhas. Se a madrinha é da família ou não, mesmo a pessoa que é madrinha, que não compartilha sangue, ela entra para a alma da família e influencia demais, vira figura materna. Aí vai para vertical praticamente, é uma diagonal mais próxima da vertical. É por isso que eu gosto tanto de geometria para entender questões da alma, sabe? Aproxima mais ainda, tá? Isso é uma questão importante. A Claudinha, seguir em frente, né, Paula? Lindo isso, é isso mesmo, né? É o que o Hellinger sempre falou, a Claudinha é consteladora e é justamente essa força, né, de seguir em frente, muito legal. A Lê tá perguntando aqui, que lindo e poderoso conhecer que não conhecia do teu processo e linda, corajosa caminhada. Nessa sessão, nessa parte do amor, eu tô falando o amor mesmo, eu tô abrindo meu coração com vocês, estamos juntos nessa jornada amorosa, né? E eu vou compartilhar muita coisa da minha vida, sim, viu, gente? É totalmente diferente da parte sobre a sabedoria, como vocês já estão percebendo, né? Obrigada por compartilhar, trazer todo esse ensinamento e possibilitar nosso próprio desenvolvimento. Gente, porque olha só, eu acho que a gente só pode guiar por exemplo, né? E eu não me sinto na frente de vocês guiando, eu me sinto do lado, assim. Estamos juntos na mesma jornada. E o cardinal existe por causa da minha noite escura da alma, né? Ele é super intelectual, ele tem toda a minha trajetória acadêmica e científica e tudo isso, mas a alma do cardinal é a minha jornada de superação de dor emocional. E eu contei para vocês assim, arranhando ponta de iceberg. Não falei muitos detalhes porque também nem cabe. Mas é a alma do módulo sobre o amor, né? E é justamente aí que a gente vai atuar durante esse ano, no curso da Natureza Humana sobre o Amor. Cada sessão dessa é uma sessão de cardinal. Os exercícios Conheça-te a ti mesmo têm força de sessão do cardinal, força de cura da alma, né? E quando a gente compartilha a nossa história, a gente
não só se cura, mas ajuda o outro a se curar, né? Vocês se lembram que eu falei que os indígenas falam que o que cura a alma humana, segundo os índios? Os animais e as histórias. Então, histórias curam a alma. Isso é fato, e hoje em dia já tem muitas correntes científicas e na psicologia que atestam isso, né? Então, eu espero que a minha história tenha ajudado vocês a, de alguma forma, enxergarem alguma coisa dentro de vocês, né? E contribuído de alguma forma para a cura. A Paty, ai caramba, tem que correr e trocar todas as fotos. Pois é. Eu falo isso, gente, mas eu também não troco. Por exemplo, olha aqui. Essa aqui é a foto minha e do Ronald quando a gente chegou aqui, a gente foi ver o Buda de 2,20 metros de altura, que é todo feito de jade verde e com folhado a ouro. E ele viaja pelo mundo, esse Buda aqui, o Jade Buda, né? 2013. Essa foto tá aqui na Hanova desde que eu abri a Hanova, eu nunca tirei essa foto daqui. Então, assim, eu não sigo a risco o Feng Shui, né? Mas eu tinha uma galera de fotos de antepassado emanando pela casa, e isso eu tirei. As fotos de antepassado hoje estão no álbum, devidamente honrados no álbum. Eu não tenho foto de antepassado pela minha casa, não. Porque isso é muito forte. Foto é uma coisa muito forte, né? Tem até uma prática do Cardinal, no livro 3 do Cardinal, que eu sei lá quando que eu vou publicar, mas que já está parcialmente escrito, que a gente coloca uma pedra na foto do ancestral. Eu já até ensinei isso para algumas pessoas, acho que até falei isso para ler também, se não me engano, porque foto é muito forte. Aqui, Marcos, parabéns, Paulinha, gostei muito. Depois conversaremos, legal. Ale, suicídio na família. Já trouxe em constelação, o que mais pode ser feito para lidar e honrar? Olha, Ale, não dá para a gente falar, porque a gente não pode especular. O que pode ser feito é o Ho'oponopono, práticas individuais, tá? Para suicídios na família. Ho'oponopono, EFT e constelação. E aí, na constelação, a constelação é fenomenológica, no sentido que a gente não supõe nada, a gente deixa o campo falar, né? E aí, na constelação, vai vir orientação, né? Dependendo do constelador ou da consteladora, vai vir uma orientação. Mas o que como um grande genérico para suicídios na família, eu sugiro o Ho'oponopono, tá? E aí são questões muito específicas que precisa de sessão individual para olhar para isso. A Patrícia Perec está perguntando, ela está perguntando no privado aqui, peraí. Então, perguntando o seguinte, quando a gente faz uma sessão, já começa a mexer. Sim, você fazendo uma sessão individual, de constelação com bonecos, ou visualização da alma do cardinal, que é com cristais, já começa a mexer na questão de cura geracional, sim. E a pergunta é, o que mais podemos fazer, né? E já até... não existe limite para a cura da alma, tá, Paty? Então, assim, eu sugiro que se você tiver uma pessoa que você confia perto aí, onde você mora, que faça a constelação, que você faça. Tem gente que faz visualização da alma comigo, porque tem gente que não gosta de constelação, tem alguns bloqueios, o que eu acho que a pessoa deve superar esse bloqueio, porque não tem nada mais forte e visceral do que uma constelação em grupo. E eu encorajo e faço todo mês na Hanova há mais de 4 anos, 4 anos e meio, quase 5. E vou continuar fazendo, mensalmente a gente faz isso aqui. Mas tem gente que faz a cada 8 semanas uma visualização da alma, Ho'oponopono diariamente, EFT. A Seishonoye, que é muito forte no Brasil, tem muita literatura e muitas práticas de cura ancestral, né? Mas eu acho que se fizer Ho'oponopono diariamente para os ancestrais já faz muita diferença, já ajuda demais, sabe? Assim, de forma genérica que eu possa te responder. Outra pergunta aqui da Lê. Tenho 3 madrinhas que não são de sangue. Nossa, 3 madrinhas, eu sei que tem de crisma, de consagração e de batismo. Deve ser isso, né? Como é católica. E vejo que tem coisas super delicadas nas histórias delas que elas não lidam. O que fazer? Ho'oponopono e EFT. Sim. Ale, Ho'oponopono e EFT.
para madrinha, nada melhor do que o Ho'oponopono e EFT. Eu não acho que precise fazer nada muito além disso, não, entendeu? Até porque a gente constela questões da nossa vida. Por exemplo, estou com problema crônico profissional. Meu chefe é sempre um macabro. Muda o chefe e continua vindo uma pessoa sinistra. É o padrão, né? Isso você constela. Quando você sabe que você tem ancestrais, madrinhas complicadas, que foram infelizes, eu sugiro isso, Ho'oponopono e EFT. Não, se não diariamente, pelo menos semanalmente, entendeu? Até você sentir que limpou. Eu faço todo dia, tá? Eu faço todo dia, mas eu não faço, eu sinto no dia o que é, sei lá, mesmo que do FT, né? Eu fiz uma hipotética outro dia lá, o que foi, deixa eu tentar ver aqui o que eu fiz hoje de FT. Mesmo que fulaninho não esteja respondendo uma coisa urgente que eu estou perguntando, eu me amo e me aceito profundo completamente. E quando você faz uma questão muito, muito pontual do seu dia a dia na EFT, é possível que ela te leve para coisas bem remotas que você nem imagina na prática. Você vai vindo para você, entendeu? Então, se você pratica a EFT todo dia, você vai limpando o seu campo sem ter que direcionar uma coisa específica. Mas se você sabe que tem ancestrais que tiveram vidas dolorosas, Ho'oponopono e EFT. Especificamente para as 3 madrinhas, eu faria isso. Paty Ois, tá? Nunca tinha pensado nessa pessoa como possível interferência, mega interferência. É minha madrinha prima de 2º grau, bem complicada. Pode ser, Paty, pode ser e pode não ser. A gente não supõe. Se você for constelar, pode ser que essa madrinha apareça como uma questão importante, pode ser que não. Mas se você sabe que tem uma madrinha complicada, faz a EFT e faz o Ho'oponopono para ela. Que nem eu falei, não precisa necessariamente constelar essa questão, entendeu? A Patrícia, mas no caso da sua foto, de vocês vivos e felizes, então tá valendo. Pois é, aí sim, foto de gente viva, gente, isso é importante. Porta-retrato, foto de gente viva. Sua bisavó tem uma pintura da sua bisavó maravilhosa. Pintura é diferente de foto, eu tô falando energeticamente, tá? Foto de gente viva, ok, mas assim, ficar botando muita foto de bebê, tipo, foto sua quando você tinha 2 anos de idade, atualiza seu tempo emocional. Tem alguma coisa da criança interior aí que não tá querendo crescer, entendeu? Essa foto é marcante, nós lindos aqui, felizes e blá blá blá. Ela é uma coisa que está se perpetuando que é legal, entendeu? Eu não sigo à risca essa coisa do Feng Shui. Tem gente que segue e fica bem neurótico com isso, eu não. Mas fotos atuais, sabe? Foto de criança, por exemplo, gente que adora ter foto de filho, né? O filho tá com 27 anos, as fotos de bebê do filho, bota no álbum e bota uma foto linda da sua filha de 27 anos no seu porta-retrato, entendeu? Atualiza o tempo atual com o tempo da foto. Anaís, que linda! Que bom te ver aqui. Muita gratidão por tudo que tenho aprendido e me conscientizado através desse curso com você. Que legal, gente. Isso é muito maravilhoso. Tem sido muito bom e contribuído bastante para a minha vida, dos meus desafios. Que legal. Muito grata. Muito obrigada, Paulo. Que bom. Que felicidade saber. Fico muito feliz. Paulo, se der tempo aqui, pode dar uma passadinha sobre a EFT? Eu fiz um tutorial, tá no grupo do Facebook, extenso, explicando tudo sobre a EFT, né? Então, eu vou ver as outras perguntas e se der tempo eu faço aqui com vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Mas se eu não fizer, tá lá no Facebook. Alessandra, nada mais lindo e poderoso constelação em grupo, é verdade. Alê, você não é católica, mas você tem 3 madrinhas. Madrinha é coisa de católico, não é? Me explica aí essas 3 madrinhas suas aí, porque tem, que eu saiba, nos católicos, tem consagração, batismo, consagração e crisma. Tem madrinha de casamento também, né? Mas fala aí, então, de onde vem essas suas madrinhas? A Patrícia Perec está perguntando. Tem uma única foto do pai do meu marido, já falecido num porta-retrato e que ele quer manter. Não cria caso com o marido. Gente, se tem alguém na família que quer, você não vai impor nada, não. Só mexa nas fotos que são do seu controle. É o pai dele, deixa ele, tá? Não mexe com isso, não. Fiz Feng Shui na casa e me sugeriram colocar um adesivo vermelho no verso.
por via das dúvidas eu fiz. O Feng Shui tem muita técnica legal, né? Então, se você quiser colocar também um cristalzinho de rocha, um quartzo transparente, que no cardinal 0 ao passado, perto da foto, viu, Patrícia? É legal também, tá? Como você já botou adesivo vermelho, não precisa também ficar fazendo muita coisa. Mas se você sentir, colocar uma pedrinha cristal de rocha perto, ajuda, dá uma neutralizada. A FT Ho'oponopono, lá vamos nós, isso mesmo. Anaís, preciso atualizar as minhas fotos, faz todo sentido. Isso, gente, isso muda a vida. Esse negócio de atualizar foto, ó, o que estava estagnado começa a mexer. A gente às vezes nem sabe o tanto de energia estagnada que tem só porque as fotos estão travando o nosso momento presente. Lembra do momento presente? Depois vocês podem ajudar assistir de novo essa aula, né? Essa sessão. E vocês vão sentir o tanto que vai trazer mudança, é muito legal. A lei é evangélica luterana, tá? Meus pais não têm irmãos e os 3 casais são de batismo. Olha só, tá, entra pro sistema, viu, Ale? Ainda mais quando tem água envolvida, alma é água, né? E quando a gente tem água na história, água, nosso sangue é nossa água, enfim, qualquer fluido traz mais próximo da família, tá? Então, tem status de membro da família mesmo, e são casais que devem ser da geração dos seus pais, né? Tem um pessoal que, por exemplo, bota a mãe para ser madrinha da filha, então a avó é madrinha da neta. Isso dá umas confusões aí e intensifica o vínculo também, tá? De identificação sistêmica. Patrícia Perec, onde fica o material do FT no grupo do Facebook? Patrícia, tem lá, se você entrar no grupo do Facebook, tem lá um vídeo, é inglês e português, né? Eu faço inglês e português sempre. E tem lá um vídeo sobre a FT, o título é FT, eu ensino lá, dou um exemplo hipotético, e tá super completo, tá? Ai, Mônica, que linda! Adoro, gente, é muita felicidade a Mônica no nosso curso. Super aprendizado, muita coisa boa, que bom, fico super feliz. Vocês estão vendo que foi um aprofundamento das primeiras sessões do primeiro módulo, né, da primeira parte do curso. Então, a gente está indo mais fundo. Vai ter nessa sessão, nessa parte sobre o amor, eu vou voltar no Enneagrama, a gente vai voltar nos chakras, que é o próximo, entendeu? A gente vai mais fundo. Então, é legal ver a anterior e ver essa para ir turbinando, né, o mundo interno. Lili, obrigada. Vejo no Face, então. Fiquei com vontade de fazer uma rodada. Vou perceber aqui, Lili, tô te falando, eu faço FT todo dia. Eu faço uma rodada de FT todo dia. Eu tento fazer de manhã. Quando não dá, eu faço à noite, antes de dormir, tá? Que nem o córtex do Body Talk, que é sagrado pra mim, é banho nas células, né? A gente toma banho todo dia pra limpar o corpo, e FT é banho emocional, e córtex é banho nas células pra mim. Então, isso é de lei, assim, super. E se vocês incorporarem, eu vou ficar super feliz, porque é uma vida muito mais gratificante. Alessandra, não podemos acessar o material do FT no site da Ranova, onde estão as aulas? Eu vou fazer, a gente tem que fazer um upload disso aí. Eu estava no Brasil e a internet lá, não é nem só a internet, nem posso culpar a internet, que a internet estava maravilhosa dessa vez, não posso falar isso não. Mas foi tão corrido que não deu para fazer o upload no site. Mas na aula, né, que diz respeito, que foi de abundância universal, eu vou colocar no próprio site, no nosso site que vocês têm acesso, esses vídeos que eu coloquei, que foi o de sonhos e o de FT, tá? Eu vou colocar isso no nosso site. A Patrícia, oi, super obrigada sempre, gratidão, que bom, adorei. A Claudinha, adorei a aula, muito bom. Que bom, gente, olha, muitos beijos para vocês, muita gratidão. Se vocês tiverem qualquer outra pergunta, a Ale está pronta para colocar as fotos e as práticas em dia. Córtex, FT, Ho'oponopono. Vamos lá no Tio, uma aula maravilhosa, isso aí. Gente, nós somos um grupo, né, compartilhando a nossa evolução no caminho, e eu realmente acho super importante, diariamente isso, né? E boto muita fé de vocês incluírem isso na prática de vocês. O outro Ho'oponopono mais completo que eu falei, eu vou mandar assim, tá? Isso está no livro Limite Zero sobre o Ho'oponopono. Eu sempre tiro foto, mando para um monte de cliente.
E eu tenho isso em inglês, eu vou traduzir, vou colocar no nosso grupo com certeza, tá? Vou mandar com certeza para vocês, não só no Facebook, mas eu vou replicar isso no site também. Tem gente que não está no Facebook e esse material vai para o site, precisa ir para o site, né? Aqui. Ai, Adriana, que... Gente, eu tô tão feliz com essa leva nova. Eu tô muito feliz com a leva antiga, com a galera, né, dos membros fundadores e o pessoal novo que entrou nesse Natureza Humana. É muito maravilhoso. Olha isso, gente. Adri, que alegria fazer parte desse grupo. Obrigada por compartilhar esse conhecimento conosco. Você é uma pessoa iluminada, já percebo no início do processo de transformação em minha vida. Dri, é você, né? É minha prima, gente. Uma maravilha. Cara, a Adri testemunhou muita coisa. E ela agora entrou no curso sobre a natureza humana. Gente, é muito legal quando a gente compartilha célula e sangue com gente que tem afinidade de alma, né? É muito legal isso. Eu fico tão feliz. Patrícia, achei os vídeos, legal, achou no Facebook, beleza. Ai, Dri, bem-vinda. Primeira vez que você participa de uma live, né? Você entrou depois da primeira aula, isso mesmo. Gente, e vai só melhor. Gente, cada aula é melhor que a outra. Tô falando sério, não por causa do conteúdo, mas pelo que eu vejo de crescimento de vocês, entendeu? É muito legal, é muito incrível. Letícia, amei, foi maravilhosa. Que bom, Letícia, cara, isso é muito, muito legal. Deixa eu parar de cobrir a câmera desse iPad, peraí. Maravilha, super poderoso, aula extraordinária. Gente, tô muito feliz. De verdade. A gente vai disponibilizar essas aulas no YouTube por um período limitado para as pessoas que querem conhecer o curso. Então, se vocês conhecem gente que quer se conhecer, melhorar a vida e ser mais plena, fala para esse pessoal entrar no barco aqui com a gente. As matrículas para o curso sobre a natureza humana ficam abertas em dezembro, janeiro e fevereiro. Depois a gente abre muito rapidamente em julho e a gente fecha porque tem uma cadência, tem um fluxo, né? Eu preciso estar aqui coordenando os grupos, é uma questão energética mesmo, entendeu? Então, compartilhem se vocês puderem, a gente vai disponibilizar essas aulas por um tempo limitado no YouTube para o pessoal conhecer, e independente disso, quem já está no barco é só alegria e a vida vai ficando cada vez melhor, gente. Eu fico muito feliz de compartilhar com vocês a minha trajetória de realização e ver vocês crescendo e se tornando cada vez mais felizes, né? Que a grande motivação e o propósito desse curso é isso, é que nós sejamos cada vez mais felizes. Ale, eu já tenho 3 de alma aqui, eu também, incluindo tu, Paula, que fica enorme gratidão em nossa turma com expansão e amor, muito legal, que lindo. E quem está no sul da Flórida, a gente já fez uns 3 encontros do nosso grupo aqui do sul da Flórida, que é muito legal, a gente se encontra, tem muita comida deliciosa, vamos marcar da gente fazer isso, né? E quem sabe a gente faz um geralzão de todo mundo, a gente dá um jeito de se encontrar, porque nessa fase do amor a gente vai se encontrar, gente, vai ser muito abraço, vocês podem saber. Avisa quando estiver no YouTube, sim. A gente vai disponibilizar. Quando a gente trata o vídeo, a gente disponibiliza no nosso site e a gente vai colocar no YouTube por acho que 5 dias. Eu aviso para vocês com certeza, tá? Sim, vamos fazer um encontro internacional de natureza humana. Vai ser tudo de bom. Vai ser tipo do Tony Robbins, olha só. A Lili tá rindo aqui. Mas a gente vai fazer. Aguarde-nos, né? Nós somos uma grande egrégora aqui que vai levar isso para o mundo inteiro, eu tenho certeza. Ale, vai rolar. Eu sei que vai rolar. Tá tudo já escrito nas estrelas. E eu sei que você ajuda a organizar porque você nasceu para isso, né? Gente, amo vocês demais. Muitos, muitos, muitos beijos. Que seja tudo super válido para vocês. Depois vocês assistam de novo essa aula, tá bom? A gente segue em contato. Nas quartas-feiras, semanalmente, eu vou colocar algum comentário, alguma coisa no Facebook, também vou colocar no nosso site para todo mundo ter acesso. E nós nos veremos, então, em breve, tá? Assim que tiver esse vídeo fechadinho, a gente vai disponibilizar para vocês e seguimos em contato. Claudinha dentro, todo mundo dentro, eu tenho certeza. Então tá, meus amores. Beijo enorme para vocês, viu? A gente vai se falando. Tchau.